A oração me fez pensar assim, que a gente realmente vive numa situação de insegurança no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. E que a gente jamais pode esquecer daqueles que sofrem, porque nós temos pessoas sofrendo no mundo inteiro, ao nosso redor. E o nosso coração está realmente abatido com aquilo que aconteceu pela segunda vez ali no nosso país. Mas, ao mesmo tempo, assim, nós que continuamos a luta e que continuamos a batalha, a gente é muito privilegiado de estar aqui nesse lugar hoje. Que bom que você veio aqui. Bem-vindo aqui à Nova Semente. Aqui a gente abre os olhos espirituais para enxergar além desse mundo. Tira os olhos daqui da terra para botar os olhos no mundo espiritual que Deus tem para nós. Nova Semente é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e a gente existe com a finalidade de levar você e a nós mesmos para uma experiência real com Deus. E que seja assim hoje, nessa manhã, enquanto a gente está aqui reunido. Vou abrir a Bíblia daqui a pouco, a gente vai abrir, e eu quero continuar a oração. Feche os olhos, por favor. Senhor, nós oramos por todas essas pessoas, Pai, enlutadas, que sentem o coração arder, muitas delas muito agoniadas, Pai, com a injustiça desse mundo. Também nos voltamos ao Senhor, o nosso autor, aquele que nos mantém. Sabemos, Pai, confiamos de que o Senhor logo nos tirará desse mundo mesmo. Agora, Pai, ilumina nossa mente, nosso coração, para ouvirmos a Sua voz através da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, pega a sua Bíblia. Hoje a gente vai ler uns 3 ou 4 versos, seja ela em papel ou digital, o formato que for, mas o primeiro texto que a gente vai ler é Mateus capítulo 28. Mateus 28. E aqui, depois da ressurreição de Jesus, do aparecimento dele, no livro de Mateus são as últimas palavras de Jesus, e ele diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, aqui está Jesus falando para os discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí está o Senhor Jesus. Esse texto aqui, eu acho que ele define bem o que é a semente, né? Nós não temos uma missão. A igreja, a semente, igreja nenhuma tem uma missão. A missão não é nossa, a missão é de Jesus. E Ele chama a gente para participar dessa missão. E essa missão é o quê? Fazer discípulos. Fazer discípulos. E fazer discípulos não é difícil. Fazer discípulos é fácil. Muito fácil. Aliás, vou dizer para você assim que fazer discípulos é um negócio assim orgânico, natural. Naturalmente a gente faz discípulos. E tem mais, todo mundo faz discípulo
Seja cristão, não seja cristão. Aliás, a gente está fazendo discípulo o tempo todo. Quer a gente queira, quer a gente não queira, nós estamos fazendo discípulo o tempo todo. Porque discípulo a gente faz assim, convivendo e dando exemplo da gente para as pessoas. É comendo junto, você come junto de pessoas? É convivendo, é assim que a gente faz discípulo. Dando exemplo. Por isso que quando a gente estava aqui apresentando a Sarinha, eu estava dizendo assim, bom, a gente apresenta, mas dedica o papai e a mamãe, dedica a igreja, porque a gente precisa de ser dedicado para fazer, a gente pode fazer discípulo para o bem ou para o mal. A gente encontra um monte de gente da história desse mundo que fez discípulo para o mal. Então, existe quem faz discípulo para o mal e quem faz discípulo para o bem. Mas o tempo, você pode até dizer assim, não, mas eu não sou líder, e daí? Se você tem um amigo, você está discipulando, você está exemplificando. E Jesus, eu fico assim, abismado de ver como é que ele fez discípulo. Veja só, Jesus, ele fez 3 anos e meio de ministério, só. Então ele tinha muito pouco tempo, e a missão dele é alcançar o mundo inteiro. Então, como ele tinha uma missão muito grande e um tempo muito pequeno, então ele dedicou esses 3 anos e meio a 12 pessoas. Foi o que ele fez. Porque ele sabia que vivendo com essas pessoas, comendo com elas, andando com elas, acordando, dormindo, andando, viajando, gastando tempo com elas, ele sabia que fazendo assim, ele conseguiria a missão dele de chegar no mundo inteiro. Não é incrível isso? Não adianta a gente querer ser muito genérico, a gente tem que ser mais específico. Agora, fazer discípulo é assim. Agora, e ser discípulo? Aí, porque agora eu já não estou falando de ser discípulo, nós somos discípulos de qualquer jeito. Por isso que a gente tem que tomar o tempo todo cuidado de se policiar com quem a gente anda, ou em que ambiente a gente está, que ambiente a gente frequenta, mas ser discípulo, no caso, já não é tão fácil quanto fazer discípulo, porque fazer discípulo eu faço o tempo todo naturalmente, quer por bem, quer por mal, mas ser discípulo, agora eu estou falando de ser discípulo de Jesus, ser discípulo de Jesus, aí a pergunta é, como eu posso ser um discípulo de Jesus? De Jesus. Para eu ser um discípulo de Jesus, eu tenho que seguir o exemplo dele. Fácil, né? Vamos dar uma olhadinha aqui num outro texto, Mateus 23, abre aí comigo. A gente vai ficar aqui a maior parte do tempo em Mateus mesmo. Acho que só tem um texto fora dele. Mateus 23, desculpa, é o 22. 22 do 34 em diante. 22, 34 em diante. E aí diz assim, ó. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus tinha feito os saduceus se calarem, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentou Jesus, provou Jesus e perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Interessante? Jesus estava sendo provado. Por quem? Bom, quando a Bíblia fala de fariseu ou de saduceu, aí diz que Jesus tinha feito calar o saduceu porque Jesus era direto. Primeiro de tudo, a verdade para Jesus era muito importante. Ele jamais ocultava a verdade. Dá para lembrar, por exemplo, do jovem rico, né? O jovem rico que encontrou Jesus e tal, e que abriu o coração para Jesus: o que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus, Marco diz assim, Jesus olhando para ele, o amou, e disse o quê? O que ele disse em seguida foi uma missão muito difícil. Jesus diz assim: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. E vender tudo que você tem, dá para os pobres para ir seguir Jesus não é fácil, é ou não é? Eu não tenho nada, não tenho nem casa, imagina. Mas olha, me desfazer dos cacarecos que eu tenho já seria difícil. Não é assim com você também? Pensa, abrir mão de tudo. A gente não precisa de muita coisa, mas a gente acha que precisa. Shopping center, para mim, é o lugar onde você vai para descobrir que você precisa de um monte de coisa que você não sabia que precisava.
Você chega lá e fica olhando assim, uau, estou precisando disso aí, ó. E a gente vai lá para isso, né? A gente acha que precisa, mas a gente não precisa de quase nada. Mas desfazer dessas coisas, Jesus deu uma missão muito difícil para ele. Então, aí Jesus agora vai ser provado por um fariseu. Quem é o fariseu? O fariseu é aquele cara que entende de Bíblia, entende da lei, ele é religioso, embora ele não seja espiritual. E o mundo está cheio disso. Gente religiosa que não é espiritual e que não vive aquilo que prega ou aquilo que lê, aquilo que estuda. Mas ele quer aparentar aquilo, porque ele acha que é muito importante aparentar. E a gente vive correndo esse risco de querer aparentar aquilo que a gente não é, o tempo todo na nossa vida. Isso aí é uma tentação terrível para a gente, querer aparentar. E sabe, se a gente for fazer uma enquete, por exemplo, aqui ao redor da semente, e for começar a perguntar para as pessoas, e perguntar assim, o que você acha de igreja? A maioria das pessoas vai dizer assim, que a igreja é um lugar onde se reúnem pessoas hipócritas, que vivem estudando um monte de coisa que elas não fazem, e é por isso que a igreja parece tão repulsiva à grande maioria das pessoas de hoje. Aí está esse intérprete da lei, fariseu, parece, mas não é de fato. Ele se preocupa com a aparência. Ele tem a aparência de que é de Deus, de que é bom. Ele tem a aparência do bem, mas lá por dentro ele só pensa em si mesmo. Então eles não estavam muito preocupados com quem era Jesus, ou o que ele era, ou o que ele representava, se ele era mesmo o Messias. Eles estavam preocupados em defender o deles, e ele quis apertar Jesus, e ele disse, vou logo botar uma pergunta para acabar com Jesus. Ele é que vai ficar quieto agora. Qual é o grande mandamento? E Jesus, que tem todo o poder do mundo e o poder da síntese, da simplificação, simplificou. Simplificou porque eles faziam o contrário, eles complicavam o que era simples. Por exemplo, eles tinham 613 leis baseadas nos 10 mandamentos, que eram a interpretação da lei. Olha que coisa tremenda, né? Nós somos assim, até hoje a gente faz isso, né? Então o que acontecia naquela época? Alguém diz assim, como é que a gente guarda o sábado? Pode trabalhar no sábado? Diz, não pode trabalhar no sábado. Mas espera aí, porque as pessoas gostam de perguntar para o pastor o que pode fazer, não é? Pastor, pode fazer tal coisa? Agora cada vez menos, mas ainda as pessoas perguntam. E cortar grama no sábado, pode? Não, peraí, não pode trabalhar, cortar grama é trabalho, não pode cortar grama. Mas e se eu estiver andando em cima da grama e meu pé passar assim e cortar a grama? Então eles pegavam e faziam essas leis, e tinha uma lei que dizia que não podia andar na grama, sobre a grama no sábado, porque cortava a grama e isso era trabalho. É interessante, não é? Pensa bem. Agora a gente ri, mas para quem vivia debaixo daquela religião era terrível. Então eles tinham 613 leis que interpretavam as 10 leis. E ele quis dizer, agora Senhor, você está dizendo aí que você entende mais que nós, qual é? E Jesus simplificou em 2. Ele diz assim, pega os 4 primeiros mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, e pega os 6 últimos, amar o próximo como a ti mesmo, são os 2 grandes mandamentos. Jesus diz, opa. Então quer dizer que para eu ser um discípulo e para eu ser parecido com Deus, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e amar concordam comigo? E amar o próximo? Vamos chamar o próximo de outro? Amar a Deus e amar o outro. Amar a Deus e amar o outro. Olha, já são desafios muito grandes. Amar a Deus já é um desafio muito grande. Eu gravei, no meu repertório aí, do que eu já gravei de música, eu gravei uma música que foi muito difícil para mim gravar. Não era a questão da interpretação, do performance, nada, era a letra. Porque eu escolhi a música que eu achei muito bonita, mas não prestei muita atenção na letra, mas quando eu estava no estúdio gravando a música, a letra me incomodava demais. E ela me fez perder, assim, perder a paz uns dias. Porque a música dizia assim, porque eu quero ir lá para o céu, e quando chegar lá eu vou ver o Timóteo, vou ver o Moisés, mas antes de tudo eu quero ver Cristo.
E aí eu cantava aquilo ali, e cantava assim, mas não é verdade isso que eu estou cantando, não é verdade. Como é que eu estou gravando um negócio, depois eu vou cantar que não é verdade? Porque quando eu chegar no céu, eu não quero ver Cristo primeiro. Eu quero saber se a minha mulher está lá, se os meus filhos estão lá, minha mãe, meu pai, é isso que eu quero ver. Eu vou ficar... a primeira coisa, eu vou procurar todo mundo, depois dizer, vai ter Jesus no céu também, entende? Porque como é que eu vou cantar uma coisa dessa? E eu comecei a orar para Deus, para eu poder ter um amor por Ele, a ponto de querer chegar no céu, se Deus me permitir ir para lá, e ainda naturalmente no meu coração procurar Deus. Sabe como é que é? Davi. Uma vez, uma pessoa que trabalhava comigo, ele cometeu uma insanidade, era um pecado terrível. Ele depois veio dizer para mim, quando ele veio confessar para mim, diz assim, cara, eu traí você, ele falou. Era um pecado, vai dizer assim, eu traí você. E na mesma hora me veio na cabeça Davi, sabe? Porque quando Davi, ele foi confrontado pelo profeta, e o profeta diz assim, você é o homem que está em pecado, naturalmente, o que brotou de dentro do Davi é dizer assim, pequei contra o meu Deus. Ele não falou para o profeta, cara, eu te traí. Não, eu pequei contra o meu Deus. Deus estava dentro da alma de Davi. E a primeira pessoa em quem ele pensou foi Deus. E eu comecei a orar e dizer, Deus, me ajuda a amar tanto o Senhor, que o meu pensamento se volte para o Senhor o tempo todo, que a primeira pessoa que eu queira ver lá no céu é o Senhor. É um desafio amar a Deus. Agora, amar o próximo é pior ainda. Como é difícil amar o outro. É ou não é? Olha, até para amar a pessoa com quem você está casado, ou com quem você está namorando, começando um relacionamento, já é difícil. Porque se você prestar atenção, pode ser que na maior parte das vezes você está com ela porque você ama você mesmo. Pensa bem. Às vezes eu vejo um casal se beijando e tal, e diz, eu te amo. Eu devia dizer assim, eu me amo, você me dá muito prazer, por isso eu estou com você. É assim. Por que eu estou com essa pessoa? Sabe, ela é tão igual a mim, ela gosta de tudo que eu gosto, ela faz o que eu gosto, é por mim que eu estou com ela. Amar o outro é muito difícil. E a gente vive assim numa teoria tão grande que na prática é muito terrível. Sabe, eu muitas vezes, eu tenho uma natureza assim, eu sou mais quieto, assim, mais contido. E eu me esforço para ser muito simpático assim, quando eu saio no dia a dia. Sabe como é que é? Na igreja é fácil a gente ser crente, ou não é? Pensa bem. Você entra aí você dá lugar para todo mundo, é uma coisa maravilhosa. A gente já entra no carro, lá fora já vai mudando, né? No carro já muda a coisa. Uma armadura de lata ao redor, já somos outros. Já saímos dentro da igreja. E essa semana mesmo eu levantei e disse assim, hoje eu vou abençoar as pessoas com um sorriso. E eu tenho que me esforçar, para começar minha boca é pequena, né? Para sorrir já não é muito fácil. Eu vou abençoar as pessoas. E eu fui para o supermercado lá, e aí a primeira coisa que eu fiz, eu vi um negócio ali numa prateleira, e eu gosto de deixar o carrinho num lugar estratégico para não ficar parando os corredores, e eu sou meio metódico com essa coisa. Aí parei o carrinho e fui ali buscar um negócio. Aí quando eu voltei, eu estava com 2 garrafas na minha mão, e aí tinha uma senhorinha saindo com o meu carrinho já, porque estava vazio. Mas foi natural, brotou assim. Quando eu voltei com a garrafa, eu vi assim, senhora, aí eu olhei, eu já não queria ter falado aquilo, entende? Porque eu queria abençoar as pessoas daquele dia. E aí quando eu falei, senhora, ela olhou para mim, eu falei, não, pode levar o carrinho. E ela me viu com a garrafa na mão, né? E ela disse, não, é que eu vi sozinho. Eu digo, não, a senhora pode levar. Não, eu não quero. Olha, eu quase briguei com a mulher para levar o carrinho. Entende? Porque assim, a minha natureza, eu já me arrependi de ter falado para ela assim, senhora, porque um carrinho o quê? É nada, pensa bem. Não é nem meu aquele carrinho, né? Mas a natureza velha, como é difícil a gente pensar no outro e amar o outro. Então amar a Deus já é uma coisa, agora amar o outro, que dificuldade. Parece que Deus está colocando para a gente um alvo assim, impossível. Mas como é que a gente ama, como é que a gente aprende a amar o outro na prática mesmo ali, no vamos ver, no dia a dia? Como é que a gente faz para amar? De que jeito? Abre aqui a sua Bíblia em Mateus 20. Volta só um pouquinho. 20, no 28.
20 e 28. Aqui diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Ou seja, na prática, como é que Jesus amou o outro? Como é que ele amou o outro? Servindo. É isso que ele fez. Aliás, a Bíblia diz assim, né? Olha, o texto mais conhecido da Bíblia, porque Deus amou ao mundo tanto, de tal maneira que deu. É assim que a gente ama. Dando, servindo, deu o seu único filho. Aí Jesus diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ou seja, ele está dizendo assim: para amar a Deus sobre todas as coisas e ao outro como você ama a si mesmo, a prática disso é servir. É isso que você tem que fazer. Tem que aprender a ser servo. Mas a gente não gosta de ser servo. A gente gosta de ser servido. A gente paga por isso. A gente paga hotel, a gente paga um monte de serviço para poder ser servido. Quem vai no cruzeiro para quê? Para servir? Não. Mas ainda tem gente que paga para servir, não tem? Eu conheço um pessoal que sai em missão, guarda dinheiro o ano inteiro para sair em missão e paga para servir, né? Agora, estar em missão o ano inteiro já é mais complicado, não é? Porque às vezes a gente também bota a missão no fim do ano só, mas no ano inteiro, não, agora já servi lá, né? Jesus acabou de colocar os 3 pezinhos de um banquinho que significam o que é ser um discípulo. Como ser um discípulo? O primeiro pezinho do banquinho é amor a... Me ajuda aí. Amor a Deus. O segundo pezinho desse banquinho de 3 pés é amor ao outro. E o terceiro pezinho é amor ao serviço. Vamos memorizar isso aqui? Como é que na prática eu sou um discípulo de Jesus? É amor, vamos falar comigo, vai. Amor a Deus, amor ao outro e amor ao serviço. Eu vou fazer uma pequena striptease aqui, mas tranquilo, não vou mostrar todo o meu físico, eu estou de camiseta. Mas essa camiseta aqui, ela é o lema da Nova Semente para esse ano. No ano passado foi Nova Semente Mais. Esposa, você pode, por favor, ficar com essa camisa? Muito obrigado, viu? Olha lá, está vendo lá? Amor ao cubo. Isso é ser discípulo na prática. Porque Ele nos amou primeiro em resposta ao amor dEle. Amor a Deus, amor ao outro e amor ao serviço. O ano passado foi Nova Semente Mais. E esse ano, a gente vai ficar com os nossos olhos fixos nisso aqui. Isso na nossa mente, no nosso coração, para a gente perseguir esse ideal de ser um discípulo na prática, de não ser um religioso, de ser alguém espiritual na prática, alguém que busca amar a Deus, busca amar o próximo e alguém que busca servir o mundo. Simples assim, capaz até das nossas crianças decorarem, não é? Qual que é o lema da Nova Semente desse ano? Amor ao cubo, amor a Deus, amor ao próximo e amor ao serviço. 3 missões impossíveis, viu? Missões impossíveis. Impossíveis para nós. Precisa ter a ajuda de Deus. Hoje eu vou gastar o tempinho que me resta ainda para a gente começar no amor a Deus. Sabe, o amor a Deus é um negócio muito difícil de desenvolver. Primeiramente porque a gente não vê Deus, né? E eu amar alguém que eu não vejo já é complicado. Um tempo atrás eu li uma frase onde o camarada diz assim: oração não é só uma maneira santificada de ficar pensando. Oração é uma outra coisa, é diferente. Você orar é você realmente manter uma conversa, um diálogo com Deus. Isso é orar. Então, você amar a Deus já é uma coisa diferente. Porque para você amar uma pessoa, para você amar, você tem que conhecer essa pessoa. E conhecer não no sentido humano,
conhecer no sentido bíblico, porque conhecer no sentido bíblico já é diferente do sentido que a gente conhece. Quer ver? A Bíblia já diz assim, ó, e conheceu Adão a sua mulher Eva, e ela concebeu e teve um filho. Ou seja, na Bíblia, quem conheceu o outro já engravidou a pessoa. É desse jeito. É assim, é desse jeito. Conheceu e engravidou. Esse é o conhecimento que Deus quer ter com a gente. Lembra Jesus falando da videira e os ramos? Ele diz assim, olha, eu vou estar em você, você vai estar em mim. Pensa bem nisso aqui. Só não tem uma relação sexual, mas é uma relação íntima, uma relação orgânica mesmo com Deus. É isso que Ele quer ter com a gente. É a esse ponto que Ele chega. Um ligado no outro e o outro ligado no um, o tempo todo, ininterruptamente. Esse é o meu alvo para poder amar a Deus, porque senão eu não consigo amar. Para conhecer Deus, eu tenho que conhecer intimamente. E como é que eu conheço intimamente uma pessoa? Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Alguém aqui tem uma pessoa que é propriedade sua, assim, lhe pertence? Tem ou não? Aí tem mais ela ali, também tem. Tem mais uns aí. Eu tenho uma pessoa, está ali ela ali, ó. Faz tchau assim, amor. Ela me pertence, e eu pertenço a ela. Pelo menos foi o que ela disse quando a gente casou lá nos Idos, né? Aí o pastor estava lá e ele perguntou assim, falou, ó, você aceita amá-lo, respeitá-lo, e esquecendo de todos os outros, pertencer a ele, somente a ele enquanto viverem? E ela disse, sim. Você percebeu que o pertencer estava lá? E eu disse a mesma coisa. Então, eu sou dela porque eu escolhi pertencer a ela. E ela é minha porque escolheu pertencer a mim. Lógico que nós vamos respeitar a liberdade, eu não mando nela, mas ela escolheu pertencer a mim. Por isso que eu acho que, assim, que a coisa do relacionamento humano, para mim o mais fantástico de tudo no relacionamento humano o momento mais fantástico é a conquista. Conquista é aquele momento mágico onde você convence a outra pessoa de querer pertencer a você por livre e espontânea vontade dela. Olha, conquista é um negócio fantástico. E para você chegar lá, se quiser eu posso depois dar umas dicas aí para você, porque olha, foi um sucesso até hoje, assim, né? E ela comigo também. Mas essa coisa da conquista, é isso que Deus faz com a gente. Deus se aproxima, Deus se achega, a gente sente o toque de Deus no coração. Sabe quando a pessoa diz assim, sei lá, eu senti uma vontade de me aproximar de Deus. É Deus chamando. E aí a gente se aproxima dele. E aí para chegar lá, a primeira coisa que tem que ter chama convivência. Como é que a gente convive? Como é que a gente cria intimidade com a outra pessoa? Me ajuda aí. Relacionamento. E como é que é relacionar? Inclui conversar? E como é que é conversar? Conversar é falar e ouvir. Falar e ouvir. Duas coisas importantes para o relacionamento, hein? Homens, relacionamento inclui falar, viu? E mulheres, relacionamento inclui ouvir, tá? Então a gente tem que fazer um acordo. Outro dia a gente estava, Maricé e eu, fazendo uma caminhada no parque e tinha um casal na nossa frente, assim. Aí eles iam e dialogando, animadíssimo, ela gesticulava um monte e tal, e ele fazia assim com a cabeça, e a gente foi se aproximando, eles estavam andando mais devagar. E quando cheguei perto eu não entendi muito bem a coisa, porque eu olhei assim, até falei para a Maricé, olha lá, ele estava com fone de ouvido. Que diálogo é esse? Pensa bem, porque para dialogar tem que falar e tem que ouvir, e depois tem que inverter, quem ouviu tem que falar e quem falou tem que ouvir. Aí já tem um desafio grande para quem quer realmente conhecer Deus, porque a gente acha que fala com Deus, mas em geral a gente estabelece um relacionamento comercial com Deus, compra e venda. Não é bem compra e venda, é pedir e receber, sabe? Esse é o nosso relacionamento com Deus. Talvez se eu pedir para você falar com Deus 5 minutos sem pedir nem agradecer, você vai ficar mudo. Porque o que a gente tem com Deus é um relacionamento comercial, não um relacionamento de fato. Então aí está o primeiro desafio, é estabelecer com uma pessoa que eu não vejo, que é Deus, um relacionamento onde eu consigo falar, e o segundo passo, que é mais difícil ainda, onde eu consiga ouvir o que Ele está querendo me dizer.
E sabe, esse ano a gente já começou um esforço especial para que nós todos consigamos ter um relacionamento íntimo com Deus, onde a gente consiga falar com Deus e ouvir Deus, e onde a gente consiga amar a Deus de fato, para que esse amor nasça de dentro do nosso coração e de dentro da nossa alma. Então, a igreja em geral, ela tem um monte de coisas, né? Tem aí uma vigília, tem os cultos do sábado, tem o discipulado, né? A gente tem o Viva. O Viva é para quê? Para você trazer um amigo que não conhece a Deus, para ele ter essa oportunidade. Então, quando você tem um amigo, aí você traz. Quando você conseguiu, você está discipulando alguém, e você traz essa pessoa que você está discipulando para ela ouvir a palavra aqui no Viva, mas para a tua formação, para o crescimento seu com Deus, né? A gente tem a Bíblia, tem lição e outros projetos da igreja. A gente começou na semana passada o cenáculo. Quem já ouviu falar que teve o cenáculo aqui? Quero ver. Ouviu falar que teve o cenáculo? Tá. Aconteceu o cenáculo, que é um retiro para a gente aprender. Foi direcionado só para voluntários. E a gente vai ter um outro só para os voluntários e liderança da igreja. E depois, no segundo semestre, a gente vai abrir para quem quiser participar. Vai ser, é um dia inteirinho, a gente aprendendo a dialogar com Deus, falar com Deus. ênfase em eu conhecer a Deus, amar a Deus. Para eu amar a Deus, eu tenho que conhecer. Estabelecer um relacionamento, uma intimidade. Se você dedicar tempo para conversar com uma pessoa, já quer dizer que você já tem intimidade com ela? Sim ou não? Pode ser que não, porque pode ser uma pessoa que você trabalha com ela o dia inteiro e você não tem intimidade com ela. Fala com ela, ouve, passa um tempão, mas não tem intimidade. Para ter intimidade precisa de mais. Precisa de mais. Precisa conversar com a pessoa, mas precisa ter bastante tempo também sozinha com ela. Vou descrever para vocês o meu relacionamento de amor. A gente começou a namorar com 16 anos. E aí, no primeiro dia, depois que a gente começou a namorar, um sábado, a gente foi para a igreja, depois fomos para a casa dela, eu ia almoçar a primeira vez na casa dela como namorado. E aí, estávamos na sala, ela, o pai dela e eu, e a mãe com as irmãs lá na cozinha. Essa formação durou uns 3 minutos, que daí a mãe dela disse assim: Maricel, vem me ajudar. E ela me deixou sozinha com o pai dela. Alguém já passou por isso aqui? Não? Situação desconfortável, não é? Por quê? Porque o assunto que tem é muito limitado, ele acaba pouco, e o tempo que você está lá é muito, não tem o que falar. Eu percebi que até para ele estava desconfortável. Ele era já uma pessoa, né, pai de uma menina de 16, e eu um garoto de 16 sentado lá, eu ia falar o que com aquele homem? Mas hoje, meu sogro e eu, a gente é capaz de passar um dia inteiro conversando. Uma noite, até tarde da noite. Já viajamos, só eu e ele, uma semana, conversamos, rimos um monte, falamos de um monte de coisa, nós dois. E eu disse que ia contar para você uma história do meu relacionamento. É o meu relacionamento com o meu sogro. E ele é meu segundo pai. Eu amo e ele me ama. Porque a gente tem história. Sabe como é que é? Nós dedicamos tempo de qualidade para estar sozinho um com o outro. Ele me conhece e eu conheço ele. Eu sei se ele não está muito bem, se ele está preocupado. Sei também quando ele está alegre. E assim. E era uma pessoa completamente desconhecida. É possível se tornar íntimo de Deus. Mesmo que hoje você não tenha nada para falar com Deus, mesmo que hoje você não tenha intimidade, mesmo que hoje seu relacionamento seja simplesmente comercial, a primeira coisa para você ser íntimo de Deus é você querer. E querer já é complicado. Eu tenho que pedir para Deus para Ele me fazer querer. Já pensou eu chegar para minha esposa e dizer assim: olha, eu gostaria de te amar e gostaria de querer falar com você, mas não quero nem falar com você. Você me ajuda a querer falar com você? Em termos de relacionamento humano, parece que não existe, porque tem
uma aversão, parece que você está sendo rejeitado, mas Deus é tão maravilhoso que Ele aceita até você pedir para Ele fazer você querer falar com Ele. Vamos começar por aí? Para a gente se tornar íntimo de Deus. Deus, me ajuda a querer falar com o Senhor. E aí, para terminar, eu vou te dar um verso da Bíblia. É um salmo, a gente vai pegar metade dele só e nós vamos decorar essa metade desse salmo. É o Salmo 25:14. Abra aí a sua Bíblia, 25:14. E aí eu vou estar, a semana inteira eu vou estar orando, e vou estar mesmo, viu? Eu vou tirar momentos especiais do meu tempo para orar por todos vocês, para Deus ficar colocando essas palavras na sua mente como flash, para você lembrar de querer falar com Deus. 25:14, e aqui diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os que o amam, para os que o conhecem. Esse temor é de quem ama e de quem conhece. Vamos decorar isso aqui para durante a semana. Deus vai botar esse flash na sua mente. Você vai estar andando e vai vir na tua cabeça: opa, aquele texto, como é que era mesmo? A intimidade do Senhor é para os que o temem. Vamos falar comigo? A intimidade do Senhor é para os que o temem. E aí você vai dizer: Senhor, me bota a vontade de falar com o Senhor. E aí você vai falar com Ele, aonde você estiver. Você pega um momento do seu dia, seja, olha, se você não tiver meia hora, 1 hora, 5 minutos, não interessa. Você pega esse momento do seu dia para você falar especialmente, mas durante o dia inteiro você fala. E aí Deus vai lembrar você: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Certo? Esse é o seu desafio essa semana. E nós estamos começando a focar em Deus, no outro e no serviço. Deus vai nos dar essa força. E aí nós vamos poder discipular para o bem. Vamos poder atrair pessoas para o bem. E aí o nosso coração vai se transformar também. E a gente vai ser melhor. Você acha que é possível isso? Acha? Então fecha os olhos. Deus amado, nós acreditamos nisso que nós acabamos de estudar, Pai. Porque o Senhor Jesus ensinou isso aos seus discípulos. O ensino dele foi amar a Deus, conhecer Deus profundamente, amar o próximo, servir o próximo. E nós queremos fazer isso, Pai. Então prepara o nosso coração, por favor. Nos ajuda. E essa semana, Pai, quando a gente estiver andando, quando nós estivermos ocupados, no meio das aulas, no meio das reuniões, Senhor, vem como um flash na nossa mente: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Nós queremos temer o Senhor, amar o Senhor de fato. Então traz como um flash, para que sejamos seus íntimos, e faz brotar naturalmente no nosso coração esse amor. É o que eu peço para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar todos juntos? Vamos colocar em pé. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem
para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito nos envolvam. Amém. Vão com Deus.